Aleluia. Mas não importa isso. Importa é que você possa ser um divulgador do que você vai ouvir. Que não seja só para você mesmo. Porque nunca pode ser para você mesmo. O que você ouve, o que você recebe, o que você tem como revelação de Deus, é para você, a princípio, mas é para muitos. Para você divulgar para muitos e exemplificar o que você recebe para muitos, amém? Para você ser o exemplo de Cristo e viver em Cristo. Porque é isso que importa para nós, que somos cristãos. Entendemos que cremos no poder da palavra e que a vivemos. Não somente cremos, mas vivemos. Porque só crer é uma coisa, mas vivê-la, viver o poder dessa palavra é outra. Aí ela sim vai se tornar a palavra vivente aqui na terra, através da sua vida. Porque você vai levar vida aos outros. Glória a Deus. Então, o que você tem planejado fazer para Deus? Porque, vamos partir dessa premissa aqui. Porque nós mesmos pensamos que podemos fazer alguma coisa para Deus. Ah, eu vou fazer para Deus. Eu quero o ano de 2018 fazer muitas coisas para Deus. Mas você não pode fazer nada. Se não for em Cristo, ou melhor dizendo, eu vou um pouco mais longe. Se Deus não puder fazer através de você, você mesmo não vai poder fazer nada. Porque é Ele que faz ou não. Essa é a questão. Então, vocês podem perceber que eu até demorei um pouco para vir, para descer aqui, que eu estava refletindo em muitas coisas. Que eu quero, eu digo, quando eu quero, é no sentido de eu querer buscá-lo mais. Eu querer estar nele mais. Eu querer estar apaixonado mais. Ser mais fervoroso. Ter uma atitude mais nobre do que a que eu já tive até hoje. É essa a questão. Por isso que eu estava pensando nisso. Então a pergunta é, você quer ser bom ou você quer estar em Cristo? Qual é a tua decisão? Você quer ser bom? Ah, eu quero ser bom. Eu quero fazer o bem. Nós vamos falar sobre isso. Você quer ser bom ou quer estar em Cristo? Ser bom é uma coisa, estar em Cristo é outra. Que dilema, hein? Não, eu quero estar em Cristo. Porque a partir do momento que eu estou em Cristo, eu vou poder viver nele. E ele vai poder realizar muitas coisas através da minha vida. Amém? Então, veja bem. Deus diz em Eclesiastes 7:20. Não há um justo na terra que não faça o bem, ou que faça o bem e nunca peque. Não há um justo na terra que faça o bem e nunca peque. Põe lá, só para eles verem. Eclesiastes 7:10 ou 7:20. 7:20, é isso, 7:20. Pois não há um justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Então não adianta você só querer ser bom. O fato é, que se você não estiver em Cristo, não vai adiantar nada, ainda que você faça muitas coisas boas. Ainda que você seja visto pelos homens como uma pessoa boa. É uma pessoa boa, é um querido, é uma querida. O fato não é esse, amados. O fato é que se você está em Cristo, vão ter momentos que você não vai agradar muita gente. E se você só quiser ser uma pessoa boa,
Com certeza, sempre você vai querer agradar pessoas. E aí que você vai errar muito mais. Porque você vai estar procurando a glória dos homens. Mas, para a gente falar sobre isso, a gente precisa começar desde o começo lá. Falando desde Gênesis capítulo 2, 16 e 17. Não precisa pôr lá, eu só vou falar aqui de passagem. Lá disse assim, ó, Deus dizendo para o homem, de toda árvore do jardim você vai poder comer livremente. Então Deus já estava dando opção para o homem viver livremente. Porque tinha uma abundância para ele viver livremente. E poder usufruir livremente de tudo aquilo que o próprio Deus tinha feito para ele. Mas Deus disse uma coisa também. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim, essa você não vai comer, porque o dia que você comer, certamente morrerás. Então a segunda coisa, Deus está dando o poder do livre-arbítrio para o homem. Você vai poder escolher, se você quiser, tudo bem, você pode ir, ou seja, não é pode, não pode, você até pode ir, mas você vai morrer. O fato conosco aqui, na nossa conversa, não é a questão de eu chegar em você e dizer, isso não pode, isso pode, isso não pode, isso pode. Não. O fato é que eu estou aqui para falar de Cristo para você. Para falar do poder da palavra. Agora, você vai ter a livre escolha de você poder escolher, segundo isso que eu estou falando, mediante a revelação de Deus, a palavra de Deus, ou mediante aquilo que você acha. Se for aquilo que você acha, você vai se dar muito mal. Mas eu não vou poder te proibir como homem, eu não vou poder te proibir, não vou poder te ordenar você fazer isso ou aquilo, ou dizer para você isso pode e aquilo não pode. Porque tem muita gente ainda vivendo por esse prisma. Eu vou para a igreja tal porque ali eu posso fazer um monte de coisa. E lá na ICAP, eu não posso, porque o pastor é duro. Ele fala que isso não pode, aquilo pode, aquilo não pode. Não. E não é assim. Eu estou pregando a palavra. Como Deus falou muitas coisas para Adão, e Adão estava em Deus. Ele tinha a presença de Deus nele, porque todos os dias ele falava com Deus, e Deus falava com ele, havia um canal aberto. Mas ele tinha essa opção na vida dele. Ele tinha o poder de escolha. Assim como você tem o poder de escolha. Você vai decidir, não sou eu. Eu jamais posso decidir. Eu digo sim, é bom você se levantar de madrugada e orar e buscar a presença de Deus. Ótimo, glória a Deus, aleluia. Você vai ser um homem de Deus, vai ser cheio do Espírito Santo, vai ouvir Deus, vai pregar a palavra, vai ser um exemplo, vai poder viver Cristo na sua vida, porque de repente você vai se exercitar a fazer isso. E todos os dias você vai querer fazer, porque cada dia que passa você vai entender que isso está dando certo na sua vida. E eu digo, dá mesmo. Mas você vai se levantar de madrugada todos os dias para buscar Deus, se você quiser. É entre você e Deus. Eu já soltei o que é bom. Aqui, pela minha boca, pregando a palavra, eu já soltei o que é bom. E você vai escolher isso. Desejo que você faça isso, e você vive um ano de 2018 na presença de Deus, sendo uma pessoa cheia da unção de Deus, seja uma pessoa que faz milagres da parte de Deus, seja uma pessoa que é o exemplo, que seja um exemplo para muitas outras, seja uma pessoa que alcance pelo poder de Deus muitas vidas, seja um propagador, seja um exemplo na terra, aleluia, eu desejo isso. Eu quero isso para mim, para a minha vida. Se eu quero para a minha vida, eu quero para a sua vida também. Mas o fato é que a decisão não está em mim, está em você. E o homem foi lá, acabou indo lá e fazendo aquilo que iria lhe trazer morte. Então, a partir do momento que ele foi lá e que ele de fato comeu, veio morte na carne dele. Começou a habitar o mal na carne dele. Começou a habitar o pecado e, evidentemente, consequentemente, começou a habitar a morte na carne dele.
A partir dali, ele se tornou uma pessoa corrupta. Se eu perguntar aqui, quem não é corrupto? Eu tenho certeza que todo mundo vai levantar a mão. Aí eu provo para você que todos nós somos corruptos. Na carne, na nossa carne tem corrupção. Olha que coisa, hein? Que pegadinha boa. Se eu perguntar, todo mundo vai dizer, não sou corrupto. Que nem aqueles caras lá que estão em Brasília. Não sou. Na carne tem. Desde lá do Éden. A partir de lá, não habita bem algum na sua carne. Não habita bem algum na minha carne. E aí, aquilo começou a atravessar a história da humanidade, ou seja, a morte, que passou a fazer parte da carne do homem, a corrupção começou a fazer parte da carne do homem, começou a entrar na história. Chegou lá em Abraão, Deus decide separar um povo, para através daquele povo trazer a promessa do Cristo. Olha, vai vir neste povo. Eu escolhi este povo, a partir de Abraão, foi o primeiro judeu. Eu escolhi este povo e começou a acontecer o povo de Israel, vocês sabem muito bem da história, e continuou acontecendo a história e chegou no nascimento de Jesus. Opa! Chegou no nascimento de Jesus. Então, Deus queria resolver essa situação. Só que Jesus não poderia nascer de uma relação normal, homem e mulher. Tinha que ser pelo poder do alto. Então, ele disse, o anjo, da parte de Deus, disse, olha, o Espírito Santo te envolverá, te cobrirá, a sombra do Onipotente, do Altíssimo, te cobrirá. E o ente santo que de ti há de nascer será chamado Jesus, o Filho de Deus, o Salvador. Porque ele salvará o teu povo dos pecados dele, herdará o trono de Davi e reinará eternamente. Ok, Jesus, o homem, ali nasce, aquele bebê nasce, e em seguida eles vão e registram. Esta pessoa que nasceu vai ser chamada Jesus. Pá, foi o nome dele. Certo? Só que havia uma semente dentro dele, chamada Cristo. Vamos ver, me acompanhe. Então, dentro do homem, Jesus, havia Cristo. Uma semente do alto. Lá do alto, o Pai enviou. E Cristo habitava ali dentro de uma carne, de um corpo de carne, chamada Jesus. Com uma diferença, não havia pecado em Jesus. E ele caminhou sem pecado, mas tinha carne. Era um homem de carne. Sangue e carne. E aí chegamos lá, agora nós vamos abrir a Bíblia, no momento em que aquele jovem rico vai falar com Jesus. Marcos, capítulo 10. Você está me acompanhando até aqui? Aleluia. A partir do 17 e 18. Marcos, capítulo 10, versículos 17 e 18. Vamos lá, pondo-se Jesus a caminho, correu para ele um homem que, ajoelhando-se, perguntou-lhe, bom mestre, o que farei para dar a vida eterna? Conforme você vai lendo a palavra, você vai ver que Jesus sempre estava caminhando. Ele não ficava muito tempo no lugar. Porque sempre ele estava discernindo no Pai o que era para ele fazer. Então, tudo bem. E ele chama Jesus, bom mestre! O que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus, por que me chamas bom? Jesus, ninguém é bom senão um só, que é Deus. Pá, ele não disse isso por ironia. Porque o próprio Senhor Jesus estava em carne, o homem Jesus era carne, e ele sabia que ele não podia confiar na carne dele, porque se ele tivesse aceitado isso, ficado quieto, e continuasse a conversa sem declarar isso que ele declarou, ele estava dizendo assim, eu confio na minha carne, eu sou bom mesmo.
ali nós estaríamos mal arrumados. Mal arrumados. Porque ele estaria dizendo, na minha carne é só coisa boa. Você está entendendo o que eu estou falando? Não adianta você querer ser bom. Na tua carne não habita nada bem. O bem não habita aí. A palavra diz isso, né? E eu vou falar também, como o apóstolo Paulo falou lá em Romanos. Vocês vão ver lá o que está escrito em Romanos capítulo 7, depois nós vamos lá. Vocês vão ver o que ele diz lá, a respeito da carne. Se Jesus falou não, bom, é um só que é Deus. Enquanto você viver aqui, escute o que eu estou falando, na sua carne não habitará bem nenhum. Então, por essas e por outras, você jamais pode, você conhecendo a Deus, a palavra de Deus, estando em Cristo de fato, jamais você poderá confiar na tua carne. Você poderá ter decisões de discernimento aqui na mente, que nós vamos ver isso aqui. Conforme você for amadurecendo em Cristo, você vai começar a ir tendo um discernimento muito mais apurado para você ter as suas escolhas. Mas o mal vai continuar habitando na sua carne, a corrupção vai continuar habitando, a morte vai continuar habitando na sua carne. E o próprio Senhor Jesus tinha uma empreitada dificílima. E continuava tendo uma empreitada dificílima. Porque em todo o seu ministério, em toda a sua vida aqui, ele não poderia em nenhum momento confiar na sua carne. Uau, que difícil isso. Mas ele tinha que cumprir isso. Para chegar até a cruz sem pecado. Por isso que diz a palavra, em tudo foi tentado, mas não pecou. Que difícil isso, hein? Agora a cruz, ele começou a carregar desde o início. Não foi só lá a cruz literal, quando ele teve que ir mesmo. Ele carregou a cruz desde o princípio, porque ele não podia confiar na carne. Então era no Pai direto, Pai direto, Pai direto. Eu falo o que o Pai me fala, segundo o que o Pai me prescreveu. Eu faço o que vejo o Pai fazendo. Eu não falo de mim mesmo. Você vai ver ele pregando, é tremendo isso, amados. Ele falava tudo o que ele ouvia do Pai, mas para isso, como uma pessoa de carne, ossos e sangue, ele tinha que buscar, ele tinha que viver buscando, ele tinha que viver mergulhado no Pai. Você pode ver que Jesus jejuou muito para ir matando a carne. Não estou dizendo que ele não comeu, não bebeu, não. Que ele não foi em festa de casamento, não foi em festa de aniversário. Com certeza ele deve ter ido em festas de aniversário lá dos discípulos, dos parentes dos discípulos, filhinho do discípulo. Com certeza ele deve ter ido. Ele comeu, ele bebeu, ele comeu peixes, cordeiros, ele deve ter comido muitas coisas boas. Mas uma grande parte do tempo, na caminhada dele, ele jejuava. Porque ele sabia que ele não podia pender para a carne. Tanto é que quando ele falou com aquela mulher samaritana, eles chegaram lá e ficaram meio surpresos dele estar falando com uma samaritana, sendo ele judeu, e estando ali sozinho, ele e ela. Eles ficaram, nossa, o que está acontecendo? Olha, mestre, quando ela foi lá para a cidade falar o que tinha acontecido, olha, mestre, você não vai comer? Nós fomos buscar comida, tem muita comida aqui. Uma comida eu tenho para comer. Olha só, vai vendo. A comida que eu tenho para comer é fazer a vontade do Pai. Porque se eu começar a abusar, de repente, eu vou começar a confiar na minha carne. Então, uma comida, eu estou aqui para fazer a vontade do Pai. Ele ficava discernindo o tempo todo. Tanto é que ele discerniu que ele tinha que passar por Sicar, que era uma cidade samaritana. Porque ali tinha algo que ia acontecer pelo poder do Espírito, pelo poder de Cristo que estava nele, em Jesus. Então tem coisas para fazer aqui, eu não posso me largar muito, eu tenho que ficar ali, conectado. Jesus como homem, ele sofreu, ele chorou, ele dormiu e muitas coisas. E comeu e bebeu também, como eu falei para vocês. Mas ele sempre estava ligado.
Eu não posso andar na carne, eu tenho que andar no Espírito. Aleluia. E aí, diz aqui, vamos ver, em Hebreus capítulo 5, versículos 7 e 8. É tremenda a história de Jesus, os atos de Jesus, a forma como ele caminhou aqui, que é todo o nosso exemplo. Amém? Yes. Aqui diz: o qual, nos dias da sua carne, da sua vida aqui na terra, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Como? Ele morreu na cruz. Não era essa morte. Muito embora Jesus sabia, profeticamente, que ele ia ressuscitar, tinha essa palavra profética nele. Mas como homem, Jesus, ele tinha que lutar para que realmente isso fosse gerado nele. Ele tinha que orar. Ele tinha que fervorosamente buscar, suplicar, para que isso se cumprisse. Que morte é essa? A corrupção, que a carne dele não viu. Era essa morte que ele lutava, ele orava, para que não acontecesse nele. Ele morreu na cruz, foi sepultado, mas ele não viu corrupção. Fala lá no livro de Atos 2:21. Que a carne dele, a alma dele não viu a morte. A carne dele não conheceu a corrupção. É dessa morte que está falando a palavra. Dê um aplauso a Jesus. Oh! Então ele lutou com unhas e dentes. Unhas e dentes, maneira de falar. Mas ele lutou com todas as forças no Espírito, evidentemente, para sempre estar no Pai. No Pai. Tanto é que ele fala para Filipe: tem estado comigo tanto tempo, não vistes o Pai ainda em mim? Se você estiver em Cristo, todo o tempo, eles vão ver Cristo em você. Isso que ele disse. Você não está vendo o Pai em mim, Felipe? Você não conhece o Pai? Ele está em mim, porque eu só faço as coisas que eu vejo nele, que eu ouço dele, e que ele me diz. Então eu só faço isso, eu vivo nele. Você não está vendo ele? A mesma coisa se você estiver em Cristo. As pessoas vão ver Cristo na sua vida. Aleluia. Elas vão conhecer Cristo por meio da sua vida, ó Santo Deus. Essa questão aqui, amados, que ele está dizendo. Que o escritor de Hebreus, que foi Paulo, embora sendo filho, aprendeu obediência por meio daquilo que sofreu. Ainda nós vamos ver o versículo 9. Aprendeu. Como homem ele teve que aprender. Não como Cristo, mas como homem. Olha quantas coisas nós precisamos saber. Meu Deus, versículo 9. E tendo sido ele aperfeiçoado, agora você vai ter que pular. Jesus teve que ser aperfeiçoado, ele era filho. Como homem, ele teve que ser aperfeiçoado. Agora, conectando lá com o que nós lemos em Marcos, capítulo 10, 17 e 18. Quando ele fala para o jovem rico: ninguém é bom, senão só um Deus. Sabe por que ele disse isso? Eu já falei, tudo bem. Porque ele não tinha ido para a cruz ainda. Depois da cruz, quando ele se tornou Jesus, ressurreto, aquele que recebeu o nome acima de todo nome, ali sim, a partir dali era bom. Ele se tornou bom. Porque é o seguinte, ali ele foi glorificado. E ele fala também para a mulher samaritana: olha, é o seguinte, Deus é espírito. Deus é espírito. Ele não é carne. Ele é espírito. Por isso ele deve ser adorado em espírito e em verdade. Olha, por isso, o jovem rico, só há um bom, que é Deus. Aleluia, só Deus lá, o Pai lá. Quem está aqui sou eu. Então, para que eu seja bom, eu possa ser chamado de bom, tenho que ir até a cruz ainda. Porque a cruz o aperfeiçoou. Amado, você jamais poderá ser aperfeiçoado se não tiver cruz na sua vida.
Se não tiver cruz, se não tiver morte, você jamais vai poder ser aperfeiçoado. Então nós estamos numa caminhada de aperfeiçoamento. Nunca aceite alguém dizer que você é bom. Eu não sou bom, em mim não habita isso. Mas eu posso estar em Cristo. Eu posso estar em Cristo. Aleluia! E caminhar, continuar nesta caminhada e ser assim, aperfeiçoado como ele foi aperfeiçoado. Aleluia! Se você está em Cristo, Deus tem a oportunidade, ou ele tem a tua liberação para ele ir te aperfeiçoando. Só dessa maneira nós podemos ser aperfeiçoados. Quando queremos de fato, assim como eu falei, se você quiser, isso vai depender da tua escolha, amados. Para que você não tenha uma inclinação na carne. Porque senão, é toda hora tropeço e levantar, tropeço e levantar, tropeço. Eu não quero viver assim. E eu tenho certeza que você também não quer viver assim. Aleluia. Então ele estava dizendo, continuando, olha, eu não fui para a cruz ainda, jovem rico. Ele não falou isso, mas como se estivesse dizendo, não fui para a cruz. Então, por enquanto, só há um bom que é Deus. Ainda tem a cruz, tem uma caminhada aqui ainda. Eu tenho que vencer muita coisa. Eu tenho que ir para um lugar ainda chamado Getsemane. Ali eu vou me derramar. Eu vou lutar. Porque ali ele teve pavores de morte. Ainda tem uma luta. Amados, pensa bem o que ele fez. Pensa bem o que ele realizou. Não aceitando ser chamado de bom. Uau! E aqui diz, pode ter sido aperfeiçoado. Veio a ser, não é que ele era. Tinha cruz, como eu disse para vocês. Veio a ser o autor, da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Aleluia! Agora, vamos ver aqui, 13 e 14. Tem uma coisa chamada discernimento, e é isso que nós vamos aprender dentro deste contexto que nós estamos falando com vocês. Existe isso, que você tem, o seu discernimento vai começando a ficar maduro conforme você vai crescendo espiritualmente. Ora, versículo 13 e 14, no mesmo Hebreus 5. Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça porque é criança. O discernimento dele ainda é pequeno. Ele ainda não é maduro. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, pelo exercício, conforme você vai exercitando, por exemplo, como eu falei, começar a buscar de madrugada, ser desesperado por Deus, apaixonado por Deus, e fervoroso, você vai tendo a prática. Isso se torna uma prática, um exercício na sua vida. Tem as faculdades exercitadas. Aqui, eu estou falando aqui agora. Você começa a ter isso exercitado para discernir tanto o bem como o mal. Não é que em você vai habitar isso, não. Você vai discernir o que é bom e o que não é bom para você. Porque enquanto somos crianças, espiritualmente falando, nós ainda vamos fazer um monte de besteira, um monte de bobagem. Porque ainda não temos aqui a mente, as faculdades mentais, é isso que ele está querendo dizer, exercitadas para poder fazer uma boa escolha. Está entendendo? Enquanto formos criancinhas espirituais, nós ainda vamos cair em muita engano. Porque não vamos saber escolher. Mas conforme vamos crescendo em Cristo, de repente isso aqui está bem exercitado e nós vamos poder ver de longe o que é bom, o que não é bom, o que serve, o que não serve. Amém, irmão? Assim como Salomão, por exemplo, lá em 1 Reis, capítulo 3, ele começou a sacrificar Deus, começou a adorar Deus, começou a sacrificar Deus, não aguentou, veio e visitou ele. Salomão, pede o que tu quiseres que eu te farei. E ele pede o quê? Eu preciso de sabedoria para saber o que é bom e o que não é bom para o povo. Porque tem o povo, como é que eu vou conduzir esse povo se não tiver sabedoria? Então ele estava falando, para discernir entre o bem e o mal,
para o povo. E tudo bem, não é que na carne dele deixou de habitar o mal. Não. Continua habitando. Tanto é que lá na frente, ele caiu em descrédito, em desgraça, fez uma coisa horrível. Lá, todas as conexões que ele fez, casando com aquele monte de mulher, 300 princesas, não, 300 concubinas, só para ele ter relação. E mais 700 princesas para ele fazer aliança com aqueles reis. Foi uma desgraça. Ele trouxe todos os demônios. Cuidado com as conexões também. Você lembra da mensagem? Avaliando as conexões. Cuidado. Até em grupo de WhatsApp, eu estou cortando alguns grupos. Que muitos me puseram lá, eu acabei aceitando e fiquei lá no grupo. Aí chegou uma hora, quando Deus me deu essa mensagem, falei, opa, pera um pouquinho. Eu preciso avaliar minhas conexões. Aí cortei uma opção de coisas. E eu vejo algumas coisas no Facebook como mensagens, como palavras, mas eu não fico fuçando para ver a vida dos outros. E tem muita gente que põe só carnalidade nessa encrenca. Não, pode não ser uma encrenca, dependendo de como você usa, amém? Mas eu vou te dizer uma coisa. Porque isso aí se cria um vício. Se você começa a abrir lá para ver a vida dos outros, se torna um vício, isso é carne. Isso é carnalidade, irmãos. E você vai começar a pender para a carne, porque isso se torna um hábito na sua vida. Todo dia lá. Jesus. Eu não quero ficar preso a isso, não. Eu quero estar algemado com Cristo, como Paulo falou, aleluia. Oh, Deus é tremendo, glória a Deus. Então é isso, vocês estão entendendo? Agora, olha a luta de Paulo. Olha a luta deste homem. O que ele nos deu, Romanos capítulo 7. Mas lá no final tem uma coisa gloriosa, nós vamos ver a partir do versículo 17 até Romanos 8, 1 e 2. Ok, 17, Romanos 7. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Estava dizendo, o pecado habita em mim. A corrupção habita em mim. A corrupção habita em cada um de nós. Nós é que vamos decidir dar crédito a ela ou não. Amém, queridos? Amém. Ok. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Ele está dizendo. Na minha carne não habita bem algum. Muito embora eu seja templo do Espírito Santo. Mas eu jamais vou poder confiar nisso. Na minha carne. Porque não habita bem nenhum. Com efeito, o querer está em mim, a decisão. Não estou falando aqui de decisão, de opção, de escolha. A decisão. Eu posso ter a decisão. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Lógico, porque aqui ele está dizendo ainda que confiava na carne, nessa altura do campeonato. Então, eu não consigo realizar. Por isso que eu perguntei, no início da mensagem eu perguntei, você quer ser bom? Você quer estar em Cristo? Ele não conseguia realizar o bem. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Porque era a carne dele. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Vai vendo o porquê que Jesus disse aquilo para o jovem rico. Pois segundo o homem interior, tem o prazer na lei de Deus. Ele está falando do espírito dele, o homem interior. Por isso que fala lá em 2 Coríntios capítulo 4, o homem interior, contudo, se renova, amados, olha só, presta atenção, se renova a cada dia. Mas o homem exterior se corrompe a cada dia. Porque a tua carne vai envelhecendo, a morte está aí. Amém, queridos? A morte está na sua carne, a corrupção está na sua carne. Então você, por maiores tratamentos que você faça, por mais gigantescas cirurgias plásticas que você faça, eu não estou falando para não fazer,
Tem pessoas até que faz por correção, ou porque quer fazer alguma coisa boa aqui, tudo bem. Não é errado. Às vezes até uma coisa necessária. Tudo bem, ou por maiores tratamentos que você faça, pílulas que você tome, de coisa de rejuvenescimento. Não estou dizendo que você não deva tomar pílulas para rejuvenescimento. Você pode tomar, você pode fazer isso. Eu tomo muita vitamina, porque eu quero me preservar fisicamente, porque eu quero continuar pregando. Isso Deus sabe o que eu estou falando aqui. Senhor, eu não quero ficar todo amarrotado logo, que não consiga andar direito num púlpito, não consiga caminhar direito. Não, tem muito lugar para ir para pregar a tua palavra, então me renova, Senhor. Então eu tomo muita vitamina, ela sabe, ela também toma. Então é o seguinte, aliás, nós ganhamos muitas coisas lá do Luna, sempre ele está mandando para nós, folha magra, folha verde, folha azul, folha magra, colatrix, cola não sei o quê, de escola não sei o que lá, então eu tomo, que são coisas boas mesmo, até para mim, para o cérebro, por exemplo, esse negócio de crila, que é derivado de ômega 3, é bom para o cérebro, sabia? É bom para aquela pasta que tem dentro do cérebro, tem uma meleca dentro do cérebro, que ativa os neurônios, papai. Tem muita gente que aquilo lá já está mais para lá do que para cá. Então eu tomo aquele negócio. Porque eu quero ter uma memória boa até para memorizar bem a palavra. Yes, que tremendo isso. Então, isso sim. Mas por mais que você faça isso, ou por mais até que eu faça isso, a corrupção está na minha carne. Eu vou morrendo a cada dia, carnalmente. Mas o homem interior, como ele fala aqui, tem a lei de Deus, tem a lei do Espírito. Amém, amado? Porque você tem o Espírito, não estou falando do Espírito Santo, mas o próprio Espírito do homem, que foi Deus que deu, fala a palavra, onde habita a lei de Deus, que é a lei do Espírito, porque o Espírito Santo está lá. Esse é power. Glória a Deus. Porque é o que ele fala aqui. O homem interior está lá, tem prazer na lei de Deus. Mas veja os meus membros, outra lei, na carne, que batalha contra a lei do meu entendimento. E me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Seus membros querem pecar. Vem o desejo, vem a vontade de fazer um monte de estripulia. E é uma coisa que você tem que ir vencendo. E para você vencer isso, é só você estando em Cristo mesmo. É só nesse exercício, nessa vontade. Amém? Que o diabo não te derrote, não te destrua, não te apanhe. Então aí que está o negócio. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque no nosso corpo levamos a morte. Mas lá dentro, no Espírito, leva o quê? A lei do Espírito. Por isso que ele diz, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de sorte que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então ele está dizendo assim, eu não posso andar na carne. E aí, vai arrematando aqui a história, no Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então ele está vencendo, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Aleluia. Por isso que, amados, agora vem uma ênfase aqui na sua vida. Ontem eu fui pregar. Foi ontem? Hã? Antes de ontem. Já nem sei mais o dia que eu prego. Mas tudo bem, eu fui pregar numa igreja lá em Osasco, num lugar que eu nunca tinha ido, Jardim Santo Antônio. Quem conhece? Olha, vocês são conhecedores dos bairros aqui. Muito bem. Nós fomos lá e durante o dia nós estávamos numa arrumação lá em casa, colocamos o Will para trabalhar. Isso tem que trabalhar, rapaz. Acorda para a vida. E ele foi lá ajudar a apóstola e eu dando uns palpites e brincando muito com um com o outro. Aí ela me pôs para trabalhar também. Vai arrumar suas meias, que isso aqui está uma bagunça. Vai arrumar outras coisas, porque está uma bagunça. Aí eu fui lá bonitinho. Arrumei tão bonitinho, não foi? Aí dei um monte de coisa pro Will lá, põe em cima da cama dele.
E um monte de coisa separei lá para o bazar, para dar, não sei o quê. Foi legal. Então, naquela brincadeira, naquele tá, o Will não me viu abrir a Bíblia. E eu ia pregar. Mas sabe o que estava acontecendo? Minha mente estava conectada. Pá. E eu falo, olha, que o Senhor está me falando aqui. Deus, que tremendo isso. Pá. E já foi me levando, por isso que é bom tomar crila. E tal, ali, tal, olha, tem 4 níveis de fé. Eu vou pregar isso aqui ainda. Existem 4 níveis de fé. Por incrível que pareça, existe. Não vou pregar isso, mas eu vou pregar depois. Existe a fé humana. Não, primeiro. Existe a fé passageira. Existe a fé humana. Existe a fé do dom do Espírito Santo. Existe um nível mais espetacular da fé. Esse é o 4º tipo de fé. Que é a dimensão de Cristo, onde Cristo está. Uau, mas pastores, você falou que existe o dom da fé? Sim, o dom da fé, sim, os dons do Espírito Santo, e um dos dons é a fé. Mas existe o mais elevado de todos, que é a fé de Cristo em você. Mas eu vou pregar sobre isso ainda. E aquilo começou a vir, que tremendo isso. E ele não me viu abrir a Bíblia. Amados, o que eu estou querendo dizer? Que eu sou bom, mas não é isso. Eu estou querendo falar para você como exemplo. Eu estou conectado nas coisas lá do alto. Entendeu? Pensai nas coisas que são do alto, não nas que são da terra. Porque se eu estivesse lá apenas para me divertir, bababá, e para deixar minha carne acontecer, eu não ia pregar naquele dia. Mas eu estava lá, ó, olha. Aí eu fui lá, abri minha boca e foi tremendo para a glória e honra do Senhor Jesus. Aleluia. Amados, nós precisamos estar nessa dimensão, amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Esse que é o negócio. Versículo 7, a inclinação da carne, a inimizade contra Deus. Porque nós estamos sujeitos a uma porção de coisas ainda nessa vida. Estamos sujeitos a errar? Podemos errar, sim. Podemos. Nós não somos super-homens. Eu não sou e nenhum de vocês é super-homem. O fato é que se você estiver em Cristo, mesmo que você erre, você vai ter uma consciência, amados. É o que fala lá, o exercício facultativo aqui vai estar tão apurado, tão afinado, que na hora você vai perceber e você já vai se quebrantar. Pequei contra ti, Senhor. Me perdoa. Na hora você vai ser perdoado. Na hora você vai ser restaurado, vai ser limpo. Porque você está em Cristo. Amém, amados? Aleluia. E aí nós vamos chegar nesse ponto que eu quero dizer e aí nós vamos encerrar. É o seguinte. É importante falar o que eu estou falando, porque nós vamos entrar aí no ano de 2018, vai ser... Eu creio que o ano mais vital para a tua história. Porque, de fato, Deus vai estar levantando os trabalhadores da 10ª hora. Que é a última hora. E que Deus vai levantar os que não são, de fato, é esse tempo. E muita coisa que você está vendo aí é mais carne do que espírito. Muitas, eu não estou dizendo todas, mas muitas coisas que você tem assistido, por exemplo, o suicídio de pastores. Amados, é terrível. Você vê que ponto que chegou a história de muitos aqui nessa terra. A ponto de tirar a própria vida, sendo que a palavra fala lá em 1 Coríntios capítulo 3, que aquele que destruiu o santuário, Deus o destruirá. A que ponto chegou o fracasso de muitos? Se você se mostrar fraco no dia da angústia, quão pequena será a tua força? Porque tem coisas que precisamos vencer mesmo. E a única coisa que vence o mundo, porque todas estas coisas que estão acontecendo, são coisas pertinentes ao mundo do pecado, à carnalidade do homem.
E o que faz você vencer isso é a fé de Cristo em você. Aí você vence. Nós estamos então caminhando em tempos difíceis mesmo por tantas coisas que têm acontecido. Mas também é o tempo de fato que Deus vai levantar os vencedores. Que Deus vai levantar os humildes. Aqueles que ninguém sabia dele, aqueles que ninguém estava vendo, aqueles que ninguém apareciam. Então Deus vai pegá-los, porque eles estão se humilhando debaixo da mão de Deus, eles estão aos pés da cruz, têm buscado e têm permitido ser aperfeiçoados, amém? Então Deus está podendo aperfeiçoá-los, Deus vai fazer aqui, tirar daqui e colocar aqui. Deus faz isso. A palavra, eu provo pela palavra de Deus. Lá em Mateus capítulo 20, se você for ver aquela parábola dos trabalhadores da vinha, você vai entender que os da última hora, que é 1/10, porque em 12ª Jesus volta, os da 1/10 são os que recebem mais. São os que são levantados mais. E aí Jesus arremata a parábola dizendo assim, porque os últimos serão os primeiros. Então ali está a prova, que agora esses que Deus vai levantar, como últimos, os da 1/10, vão estar lá em cima, para a glória e honra do Senhor. Amém, amados? Que você seja um deles mesmo, que nós sejamos estes, façamos parte destes. E para arrematar mesmo, aperfeiçoamento que você permitir Deus fazer, porque você quer, vai te dar o passe livre para que o teu corpo de morte seja glorificado. Assim como Jesus. Olha só que tremendo isso. Ele pôde ter sido aperfeiçoado. Então ele foi sendo aperfeiçoado. Em toda a caminhada dele já existia a cruz. Para ele levar. Até acontecer a cruz literal. E ali ele ressuscita num corpo glorificado. Ali os céus estavam dizendo assim, ele foi aperfeiçoado. Hoje ele tem um nome acima de todo nome. E você, nessa caminhada de seguir a Cristo, tomar a sua cruz a cada dia, lembre-se do que ele falou. É você ser aperfeiçoado a cada dia. E vai chegar lá. E Deus vai poder dizer, glorifica este, glorifica aquele. Glorifica o pastor Celso, glorifica a apóstola Nancy, glorifica o Marcelo, glorifica a Paloma, glorifica o Lucas, glorifica o Jadson. O Edson. Mas o que tem a ver Jadson com isso? Glorifica o Edson, glorifica a Paloma, glorifica o pastor Orlando, glorifica a pastora Cris. Aí vem a glorificação do poder do Espírito Santo. Porque nós somos a geração da volta de Cristo, aleluia. Então queira ser aperfeiçoado, porque se não quiser, você não vai ser glorificado. É o que eu estou pregando aqui. É o que está na palavra. Amém, Felipe? Queira ser aperfeiçoado. Continua! Não olhe para trás. Não deixe a carne te vencer. Mas que o Espírito de Deus possa realmente te conduzir em nome de Jesus. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Ei, Jesus, habita em mim. Habita em nós. Tem alguém aqui solar alguma coisa? Aleluia. Queira ser um homem de Deus em nome de Jesus. Aleluia. Queiram ser pessoas cheias do Espírito. Lutem por isso. Porque andar na carne é fácil. A partir do momento do pecado, a inveja começou a habitar na carne do homem. O egoísmo, a soberba, a vaidade, a ostentação, a inimizade, a porfia, as brigas, a inveja, a maledicência, a prostituição, a lascívia, o engano, a mentira, e tudo que é relacionado à corrupção começou a habitar na carne do homem. Mas Cristo levou na cruz isso. Então é a tua escolha, amados.
Não queira ser só uma pessoa boa. Você não vai conseguir. Queira estar em Cristo, aí é diferente. Amém? Aleluia. Amém. Ele, Cristo, a esperança da tua vida, esperança da glória. Queira ser uma pregadora, você tem tudo para pregar. Você tem tudo para profetizar. Você tem tudo para ser um exemplo nessa terra tão terrível, tão difícil, tão cheia de ofertas, tão cheia de pratos, tão cheia de carnalidade. Você tem tudo para vencer. Você tem tudo para vencer e ser o profeta que Deus te chamou para ser. Aleluia! Filha, você tem tudo para ser ungida, cheia do Espírito Santo, para profetizar, para falar do amor de Deus. Eu digo uma coisa: Deus te chamou para falar de cura, para falar de libertação. Amém? Você também. Receba. Deus te chamou para profetizar, para falar do amor e do poder de Deus. Você também. Você foi chamada para levar palavras proféticas. Há um ministério profético aqui. Você foi chamado para ser um empreendedor do reino. E daí? O que você vai fazer com isso? Aí que tá. Jesus tinha chamado para ressuscitar. Jesus tinha chamado para ser o primogênito entre os irmãos. Ele teve que orar, buscar para que isso se cumprisse na vida dele. Você tem a chamada para ser um pregador cheio do Espírito Santo, para ser aquele que vai confrontar muitos, confrontar o pecado na vida de muitos. Você foi chamado para isso, jovem. Então queira fazer com que isso aconteça na sua vida. Aleluia, Xaramanã. Meninas, não é tempo de perder tempo. Eu creio, principalmente os jovens pedem muito. Mas eu sou jovem ainda. Bom, Jesus pode voltar daqui 15 minutos. Pode me falar, ou pode mesmo. Então entenda, cada dia que vocês falam, pensam assim, Deus está mandando falar isso. Não sei para quê. Mas eu sou jovem ainda, tem muita coisa na frente, eu posso aproveitar ainda muitas coisas. Isso é um ledo engano. Nunca sabe a hora. Quantas pessoas que pensaram isso, dali uma semana partiram. Estou dizendo que alguém vai partir aqui. Quanta gente que ficou com essa ideia e não pôde. Deus não pôde realizar na vida dessas pessoas o que Ele queria realizar. Então Deus quer realizar muitas coisas na vida de vocês. Não pense só porque são jovens, tem tempo. Para Deus não tem tempo. Para Deus todo tempo é tempo. Por isso que Paulo disse: pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Está dizendo assim, não importa o que esteja acontecendo na humanidade, continua pregando, continua falando. Deus está falando de maturidade, tempo de maturidade, de avanço espiritual. Deus está te dando um estatuto, eu não sei o que é isso. O estatuto está vindo nas tuas mãos. Eu não sei se é um estatuto de Deus, do Espírito. Um estatuto de alguma coisa que você vai participar. De uma sociedade que você vai participar. Pode ser escola. Mas eu vi um estatuto. Você lendo o estatuto. Estava aqui, Deus já falou isso. Eu olhei para você. Estava aqui. Deus falou claro de estatuto. Receba essa palavra. Eu vejo aumentar o contingente de pessoas para as quais vocês vão ministrar. É o seguinte, irmãos. Às vezes, tem certas palavras que eles pegam como acusação de você. Mas será que Deus está olhando para mim? Será que vai acontecer? Eu acabei de falar que Deus vai levantar os que não são.
Então aproveitem essa palavra, amém, filho? Você vai pregar no Espírito mesmo. E vai ver as curas, os milagres acontecerem. Tem muita mulher que está de cura interior, tem muita mulher que está magoada, ferida, desapontada. E o diabo lançou essa armadilha e pegou muita gente. O diabo é ardiloso, gente. Principalmente nesse quesito chamado mágoa. Quantas pessoas se sentem feridas, estão feridas com outras, o diabo está fazendo um buraco lá. Busque logo se acertar, porque sem santificação ninguém verá Deus. E dá o exemplo de Isaú, mesmo com lágrima, não encontrou lugar de arrependimento. Deus não viu lugar de arrependimento no coração dele, porque ele deixou a ferida crescer de tal forma que se tornou uma amargura. Não, Deus não tem culpa se você está nutrindo ferida. Se você tem a possibilidade de pedir perdão. Porque aquele que se sentiu ferido, esse que precisa pedir perdão. Não é aquele que feriu. Às vezes aquele que feriu nem sabe que feriu. Nem passa pela cabeça dele. Mas o sujeito, o outro lá ficou ferido. E ficou nutrindo, ficou de repente idolatrando a ferida, e aquilo foi esburacando a vida dele. Cuidado com isso, gente. Cuidado. Por que que Elias teve medo de Jezabel? O cara tinha destruído 800 profetas. Sabe lá o que é isso? Fez chover, orou e abriu o céu e veio chuva. Veio fogo do céu. Que é isso? Sabe por quê que ele teve medo? Fugiu de Jezabel no momento que ele poderia ter destruído Jezabel. Porque ele deixou o orgulho entrar no coração dele. Tanto é que você vê isso nas palavras que ele fala para Deus. Oh, Deus, acabei com os profetas lá de Baal. Só fiquei eu. Só eu. Como se fosse só ele a cereja do bolo. É isso que ele estava falando. Só fiquei eu. E Deus foi dando pancada nele. Teve que ir para a caverna. E viu o terremoto, viu os ventos, viu a tempestade. Só depois que veio a brisa suave. E ali estava Deus. Ele disse, olha o que ele teve que passar. Ô Elias, eu guardei 7.000 profetas que não se dobraram a Baal. O que você está falando, rapaz? Para com isso. E ali ele foi curado, hein, da ferida. Ele entendeu, puxa, eu estava soberbo. Olha, tem mais 7.000 lá. É isso que Deus vai fazer, que tem muitos que pensam que... Olha, escuta o que Deus está falando. Tem muitos aí que pensam que são. E que estão, vamos dizer, abafando na carne. Estão aí num exponencial da carne. Dando glória para homens ou buscando glória de homens. Shhh. Deus vai colocá-los todos para dentro das cavernas. E vai levantar todos aqueles que estavam nas cavernas. Vem para cá! E vai levantar uma multidão que Deus está reservando e guardando para esse tempo. Aleluia. Dê um aplauso a Jesus. Aleluia! Amém, amado? Então é o seguinte, é cedo ainda, todo mundo feliz por isso. Recados?